Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Vamos até às 8h30 da noite, trazendo um bom debate, a informação atualizada para que você termine o dia bem informado e em boa companhia. O D'Alessandro, que sentiu um edema na coxa direita no jogo treino contra o Cruzeiro, na vitória de 3-1 pelo Internacional, ainda será reavaliado durante a semana. Mas olha, edema e tal, não deve ser problema, né? Amanhã ainda é terça-feira, quer dizer, teremos aí 4 dias pela frente para ficar na expectativa, mas a tendência é que o D'Alessandro jogue contra o Juventude. Está bem, não é mais nenhuma criança, mas a tendência é que jogue contra o Juventude. O Camilo e o Victor Cuesta participaram do treino no CT Parque Gigante. Aliás, não participaram do treino no CT Parque Gigante, mas não preocupam para o final de semana. Sem poder contar com o Dourado, Charles deve receber uma chance na equipe do Internacional. O Dourado vai cumprir suspensão, portanto, o Internacional não vai conseguir repetir a escalação pela 6ª vez consecutiva. Seria a 7ª vez que o time seria escalado com a mesma formação e a 6ª vez que seria repetido. Arroio liberado pelo departamento médico do Grêmio, no entanto, com o que jogou o Fernandinho, a tendência é que Fernandinho continue na equipe titular. O Grêmio vai pagar parte do salário do volante Christian, que estava no Corinthians, vínculo do empréstimo apenas até o final do ano. Grêmio que se prepara para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama no Rio, e a tendência é que o Renato escale time titular. Ainda uma curiosidade a respeito do Internacional, o Guto Ferreira, desde que chegou no Inter, e repetiu o time em 70%, quer dizer, a escalação foi repetida em 70%, o que significa dizer que é um alto índice de repetição, o que também facilita o entrosamento, coisa que sempre apregoamos aqui, né? Paulinho foi escolhido e seleção terá o 11º capitão em um ano com o Tite. Esse era o objetivo, né, de fazer rodízio. Seleção brasileira que foi recepcionada lá no início da manhã, com muita festa em Bogotá, muita gente, muitos colombianos misturados a brasileiros. Tite confirma Fernandinho e Firmino entre os titulares para enfrentar a Colômbia. Eu acho que isso aí é justamente para provar se eles vão à Copa. Não tem nada a ver com alternativa, com experimentos para o futuro. É justamente para ver se esses jogadores têm o tamanho da necessidade da seleção brasileira, porque há uma disputa permanente aí nestas funções. Seleção entrará em campo com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, William, Neymar com o Firmino na frente. 17h30 de Brasília, nesta terça-feira, a seleção brasileira entra em campo. Quer dizer, 5h30 da tarde, às 7h30 da noite, nós já estaremos aqui divulgando o resultado final, mas aí pelas 7 horas a gente já vai informando aí o andar da carruagem. Bom, daqui a pouquinho tem Guarani contra Vila Nova. O Vila Nova tem 38, se ganhar vai a 41, com 12 vitórias, passa o América Mineiro. Claro que depois o América ainda vai jogar na rodada. E o Guarani, se ganhar, vai a 34, encosta no Paraná e no Juventude e passa do CRB, sendo que todos esses também vão jogar na rodada. Até aqui, 22 partidas já realizadas pela Série B. O Grêmio, com a vitória no final de semana, 5-0, acachapante. Não caiu o Vanderlei Luxemburgo, né? Ontem ele meio que pediu, no sábado, pediu clemência para a diretoria do esporte, dizendo que seria até normal, porque a vitória foi acachapante, mas que se ele ficar, ninguém vai lutar pelo rebaixamento. Diz que até assinaria antecipado com o esporte para o ano que vem, sem receber aumento. É um bom moço, Vanderlei Luxemburgo, não sei por que falam mal dele. Cara tão bem intencionado, que tem tão boas colocações, eu não sei por que ficam corneteando o Vanderlei Luxemburgo. Aliás, que deu luz alta
pelo menos 2 dos titulares. O André, centroavante, e o Diego Souza, né? O Richelli, eu não sei se está nessa lista aí também, mas, de qualquer forma, o elenco recebeu luz alta e o Vanderlei disse que só não vai fazer uma coisa, deixar treinando em separado, porque aí é dar barbada para os jogadores. Eu falei que o Grêmio se aproximou do Corinthians, 3 pontos, tem 7 o Corinthians a mais. Corinthians, Grêmio, Santos, Palmeiras, Flamengo é a sequência. Depois já vem Cruzeiro com 31 na 6ª colocação, junto com o Botafogo. Também brigando por essa vaga, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro, Sport Recife e até, por que não, o Vasco da Gama. Impressionante, né? A paridade aí do 17º, que é a Chapecoense, com 25, até o 6º, que é o Cruzeiro, que tem 31. São 6 pontos apenas de diferença entre quem estaria indo para a Taça Libertadores da América e quem estaria caindo de divisão. A sequência dos jogos de Corinthians e Grêmio, ela favorece ao Grêmio. O Grêmio pega, por exemplo, Chapecoense em casa, pega o Bahia em Salvador, enquanto que o Corinthians terá 2 clássicos pela frente, terá o São Paulo e o Santos. Né? Então, a situação do Corinthians é de ser alcançado pelo Grêmio, né, senhor Maurício Freitas? É uma grande possibilidade, né, Rec? Até porque pode aproximar agora. É uma grande possibilidade, né? Vai depender dos dois, né? Do tropeço do Corinthians e do Grêmio continuar ganhando os seus jogos. Mas pode dar uma boa luz alta agora no final de semana, né, Rec? Porque o Grêmio já conseguiu reduzir essa diferença, que era em 10, passou para 7 pontos. Pode reduzir no sábado, antes da partida do Corinthians, de 7 para 4, tá certo? É difícil focar nas 2 competições, tem depois uma decisão da Libertadores, mas tem sim essa possibilidade, por isso é tratado como algo possível, não necessariamente provável, mas possível. Já, claro, depende de toda a questão do Corinthians, envolvendo um tropeço ou alguns tropeços do Clube Paulista, e tem aquela questão que alguns botam, pode ganhar o confronto direto, pode perder também e aumentar de novo essa distância. Mas por existir essa possibilidade, o número de clássicos... joga o Corinthians agora? Ponte Preta? Até confirma é um dos jogos. É São Paulo agora. Depois é a Ponte Preta, né? A sequência do Corinthians. É o Santos agora? Vamos ver. É o Santos. Vamos lá. A sequência do Corinthians enfrenta Santos, depois o Vasco. E aí depois vem o jogo com o São Paulo. Então, são 2 clássicos próximos, né? É complicada a São situação. Paulo enfrenta a Ponte Preta. É o São Paulo que O São Paulo pega a Ponte, depois o Bahia e logo em seguida enfrenta o Corinthians. Isso aí. E o São Paulo vai ter que fazer crime. E em clássico é mais fácil de fazer crime. Eu vou te dizer, é uma situação delicada do Grêmio, porque tem a Libertadores afeição, mas ao mesmo tempo promissora, porque pode daqui a pouco faturar até as 2 competições. O Corinthians também tem 2 enfrentamentos contra o Racing, enquanto o Grêmio tiver 2 enfrentamentos contra o Botafogo. Também é estressante jogar contra os argentinos, pela Copa Sul-Americana. Eu não sei se o Corinthians vai jogar a toalha, porque é uma competição menor, mas time grande. E outra coisa, né? Está faltando pagamento no Corinthians com a dinheirama que entra. Então imagine a mixórdia que não está lá, né? E o Corinthians que não paga o financiamento do seu estádio desde o ano passado, né? Desde sempre. Desde sempre. O senhor vai bem, seu Chieli? Muito bem. Vladimir Chieli. Bom, eu queria que tu tivesse vindo aqui debater com o Eduardo Antonini, tu estava no interior, né? Infelizmente eu estava no interior, a 500 quilômetros daqui. Deu o azar de não poder estar aqui. Mas passado toda essa turbulência ao longo desses 4 anos, não há mais necessidade, inclusive, até de comentar acerca do ocorrido, porque tudo aquilo que se escreveu na época, tudo aquilo que se comentou acabou acontecendo de um jeito ou de outro. Algumas coisas não aconteceram porque simplesmente o contrato não se realizou, mas na verdade mostrou que o nosso velho, querido amigo e patrono Hélio Dourado tinha razão em tudo. O Hélio Dourado pediu que você fizesse um estudo aprofundado, né? Sim. E você era o cara que mais tinha domínio dessa situação. Foi em 2009 que o doutor Dourado pediu que eu fizesse uma análise dos 3 contratos, porque eram 3 contratos. Os contratos somavam em torno de 90 páginas e entreguei a ele essa análise crítica do contrato. Aí depois ela acabou se espalhando pela internet
E tanto eu quanto ele, principalmente, sofreram críticas quase que avassaladoras, né? Pareceu um 5-0 assim de Grenal, de tão forte que foram as críticas. Né? Sardelli já ficou meio acabrunhado. Mas que, na verdade, acabaram se concretizando, infelizmente, acabaram se concretizando todas aquelas situações que foram previstas lá atrás e só não avançaram mais porque o Dr. Fábio Koff acabou interrompendo esse processo todo que estava em andamento e a situação ainda está num banho-maria aí muito grande. Antes de falar de uma outra coisa delicada que teremos pela frente com o Vitor Saidelis, o Paulinho, novo capitão da seleção brasileira, está jogando uma bola redondíssima, está falando ao vivo na TV CBF. Quando o Paulinho vai, a gente nem vai porque vai sobrar para ele mesmo, não tem jeito. Qual é o segredo para você saber, ou se você não quiser contar o seu segredo, mas esse faro funciona de que forma? Assim, como é que você decide, é hora de ir, a bola vai sobrar para mim, por que você está sempre no lugar certo? Não tem segredo, né? A gente vai passando os anos, vai passando o tempo e a gente vai talvez tendo um pouquinho mais de experiência, vai ficando mais maduro. E eu procuro sempre estar aprendendo, né? Tá aprendendo com os jogadores que aqui estão na seleção. Então, consigo ir no momento certo. É claro que também tem todo um trabalho por trás, a comissão técnica, o professor Tite sempre nos orientando. Tem um momento certo de ir ao ataque, tem um certo momento que fica um pouquinho mais, ajuda um pouquinho na defesa, com saída de bola. Então, não existe segredo. Existe sim um trabalho, né, uma confiança, um momento que eu venho atravessando, acho que eu tenho que aproveitá-lo, porque a gente sabe como que é no futebol. Procuro fazer as coisas o mais simples possíveis para que as coisas dêem certo. Paulinho, boa tarde, tudo bem? Você vive um grande momento na seleção, um momento artilheiro, agora um momento capitão e tudo isso. Ainda assim, parte da imprensa em Barcelona meio que duvidou da sua capacidade, da contratação. É mais desafiante chegar lá nessa condição ou era melhor chegar lá por cima da carne seca? Como é que é? É uma boa pergunta para se responder. Talvez aí ao longo da minha carreira sempre foram de desafios bons. E sempre vai haver questionamento. Cheguei no Barcelona, como você colocou. Muita gente questionando, mas eu acho que já passou esse meu tempo de talvez ligar, né, para que muita gente fala. Com todo o respeito que eu tenho a todos vocês de imprensa, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. E a maior... Entendeu? Lembro. Olha, Paulinho do Corinthians foi retirado da equipe, Jusilei deu sequência profissional. Ele foi buscar o seu espaço, o seu trabalho que deu essa condição. A história do Paulo é assim. Só para lembrar um pouquinho. Desculpa. E aí, quando eu cheguei, quando houve o acerto com o Barcelona, teve muitos, como tem, questionamentos. Mas eu sou um cara muito tranquilo, hoje estou um cara muito mais maduro do que anteriormente, né? Então eu levo as coisas numa certa tranquilidade, a melhor resposta minha será dentro de campo. E tem que ser assim mesmo, né? Melhor resposta é dentro de campo. O que vai fazer o Paulinho? Chorar num canto? Ainda bem que tem personalidade, tem jogadores que se esvaem, né? Começa a vir a crítica e acaba o cuera. Mas no caso do Paulinho, acho que não. Acho que o Paulinho realmente é um cara que é frio. Ele provou pós-Copa do Mundo, né? A guinada que ele deu foi muito mal na Copa. Ele foi bem na Copa das Confederações, muito mal na Copa do Mundo. Aliás, todo mundo foi mal, mas ele era um dos destaques. Para mim, na Copa das Confederações, para mim e para todo mundo. Ele foi o melhor jogador do Brasil, né? Fazendo gols decisivos contra a Espanha e tal, organizando a meia cancha, dando raça para o time brasileiro, né? E na Copa do Mundo naufragou. E depois se recuperou 100%. Voltou de novo a ser aquele grande jogador do Corinthians e da Copa das Confederações. Então é um cara que consegue dar a volta por cima, se reciclar e tudo mais. Tem que se reinventar muitas vezes na carreira o Paulinho, né? Já o Tite lembrou ali, ele foi reserva do Jusilei.
Então, alto lá, né? O homem consegue se refazer. Vitor Saideles. Boa noite, Boa Reck. noite, Boa boa noite, Maurício. Boa noite ao Kieli. Amanhã, noite tensa. Não é tenso. Até Não? gostaria de comentar que eu li atentamente o trabalho do Kieli na Sim. internet, um trabalho de fôlego a respeito do contrato da Arena, né? Na época também sempre me interessei por esses temas, assim, na medida que é um clube de importância, realizando um contrato que é um contrato para a vida do clube, né? E aqui o Internacional também, na época, já se discutia a questão de reforma por recursos próprios, né? Então, Com parceria? exatamente. E Então, aqui o Kieli sempre teve um microfone franqueado justamente por isso. Porque o lado oficial, o presidente está sempre com o microfone na mão, está sempre falando. O Antonini estava sempre falando. E sempre contratando as emissoras de rádio para fazer programas da Arena, e sobre a Arena, não sei mais o quê. E aí nós queríamos aprontar exatamente o outro lado. Tanto é que várias vezes a emissora onde eu trabalhava queria que eu apresentasse o programa da Arena, porque ia negociar com o presidente. Disse, bom, podem negociar, mas eu não vou fazer programa de lá. Porque parece que era uma lavagem cerebral, era o seu Pinto aquele, era o presidente. Né? E aí eu disse, não, me neguei a fazer. Não é que eu seja melhor que os outros, mas eu entendo que, depois de tudo que eu já tinha dito e tal, ir lá para fazer loas, não, vamos ver o que é melhor para o Grêmio. O Grêmio o que é? A sua torcida, é a sua perenidade. É que se tornou uma espécie de hipnose coletiva, positiva, né, em relação a tudo isso. E aí essa hipnose coletiva, digamos assim, meio que cegou todo mundo. Inclusive, até eu não conheço a fundo o contrato do Beira-Rio, mas certamente aconteceu a mesma coisa por lá. Embora a discussão lá tenha sido mais pontual em relação a um ou outro modelo, né? Ela teve uma discussão maior. E no Grêmio, com a possibilidade de um prédio dessa suntuosidade que nós temos hoje, evidentemente que causou essa hipnose coletiva que cegou praticamente todos do ponto de vista positivo. E é claro que quem levantou a voz para questionar alguma coisa foi crucificado na época, né? Sai deles. Pois é, então é isso, né? Acompanha esse trabalho aí. Amanhã é uma reunião normal, tranquila lá no Conselho Deliberativo do Inter. Um dos temas aí que vai ser tratado já não é um tema novo, essas questões aí de problemas administrativos, né, na última gestão. Já foi tratada lá em no início de 2016, quando se analisou as contas de 2015. Até lembro que, na época, o então presidente Geraldo Dacamino, do Conselho Fiscal, né, o Conselho Fiscal do Internacional, composto por 5, né, e o Geraldo Dacamino presidente, ele fez um voto, né, perdeu 4-1, ele fez um voto separado já em relação às contas de 2015, apresentando e propondo aprovação com ressalvas, né? Ou seja, essas questões de adiantamentos não muito bem explicados, etc., a questão de notas. Então, não é um tema novo, né? No início do ano, no início deste ano, né, quando se fez a análise das contas de 16, também as coisas se aprofundaram, né, acabou pela rejeição das contas, né, a primeira vez que isso ocorre, né, na história do clube, né, ou seja, porque o Internacional faz muito tempo, né, nesse ponto de fiscalização da administração, o CD tem agido com muita força, né? Eu mesmo lembro que em 2014, em relação às contas do Luigi, teve um segmento muito grande de conselheiros, dentre os quais me incluo e fui à tribuna fazer a defesa, pela rejeição das contas também. Naquela época até alertava, não porque houvesse qualquer tipo de improbidade ou desonestidade, né, mas porque haviam a forma administrativa não era da forma mais segura de se realizar e se demonstrar as contas, né? Ou seja, pedir suplementação de orçamento, faltando um dia para acabar o ano, ou seja, o Internacional, dentro do seu conselho, está preparado para esse debate. Não é um debate novo, né? E o que foi apontado aí, muito mais já por matéria jornalística, porque, de fato, os conselheiros não tiveram, né, nenhum contato com documentos do due diligence que foi realizado, que me parecer que é um documento
que a empresa de auditoria realizou foi exatamente sobre os processos administrativos do clube. Dizendo, olha, os processos administrativos não estão ainda muito adequados, né? O que permite, inclusive, com que estas contas, principalmente esses adiantamentos, sejam sacados de modo que não sejam devidamente bem registrados. Então, o tema ali no Conselho Deliberativo não é novo. Eu creio que vai ser tratado de uma forma muito técnica, né? Acredito que amanhã vai ser exposto o que já se sabe, né? E vai ser dado um Você não encaminhamento. ficou escandalizado quando viu essa situação? Porque depois que se tornou público, sumiu 9 milhões do clube. É que, assim, ó, Sumiu, não tem obra e sumiu 9 milhões. Parece que se fala em 9 mais 9. é que eu só vou ficar escandalizado, né? Eu só vou ficar escandalizado depois que eu verificar os documentos. Né? Por enquanto, eu não vi os documentos, eu só sei o que a imprensa tratou, né? Agora, gostaria de ver, porque... Agora, se isso, né, sem fugir do tema, né, se isso se configurar, obviamente que é um escândalo, e em sendo um escândalo, os responsáveis têm que ser punidos. Eu não tenho dúvida E é disso. fácil de encontrar os responsáveis. Eu creio que sim, porque na medida em que se tratam de notas fiscais relativo à empreiteira, a obra tem que aparecer. Se não a obra, né, então, agora, isso, nós vamos verificar isso na reunião de amanhã. Mas já se sabe quem fez os saques? Não sei, Rec, não sei. Amanhã nós Mas saberemos. vocês têm uma ideia. Sim, na medida em que os Tem que valores... ser um cara pesado, né? Na medida em que Se chegar não, lá eu no não cara- tenho, não é se eu questão de chegar lá cara no caixa, pesado. A questão é o seguinte, o Internacional, nessa última gestão, ele era administrado por 3 pessoas. O presidente e os 2 vice-eleitos. Isso é o comando estatutário até da gestão passada é esse. Presidente e os 2 vice-eleitos. Além do presidente e 2 vice-eleitos, existem os outros vices convidados pelo presidente. E alguns né? com bastante poder. Né? Com muito poder. Então, Olha, obviamente, tinha cara que se fazia houver... acontecer. Olha, eu fico cada vez mais, não, pasmo. Não é Se nem houver... surpreso, fico... né? Eu não fico surpreso. Se houver... Meu Deus. Se houver algum tipo de equívoco, de erro, de improbidade, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser buscado por boa parte dos Agora, conselheiros. amanhã, desculpe te interromper, Fica à vontade. mas amanhã, que nós temos bastante tempo, né? Amanhã, daqueles dias, tinha que ir 320 conselheiros. São 330 no total? São 344, 47, Só os varia. bem mais velhos é que não deveriam São ir. os conselheiros... alguns- Amanhã, o cara que gosta do Internacional tem que ir lá e tem que se certificar, porque não é possível isso aí. É uma reunião... E se sabe da reunião até com certa antecedência. A né? reunião de amanhã é uma reunião de, eu acredito, assim, até deve ser em torno de uns 280 conselheiros por aí, 270, 280 conselheiros, né? Terça-feira. O cara que não for amanhã tem que marcar na paleta. Não merece ser conselheiro do Internacional. Porque ir lá para comemorar título e o escambau, isso aí, ou para dizer o campeão voltou campeão, é que aquele dia era dia de voto, né? O dia da cantoria. O Mas debate, é uma barbada, né? o debate. Algumas reuniões são abertas para sócios, a de amanhã Todas será? são, todas são. E a de amanhã será? Sim, será. Todas Mas as reuniões são abertas para Mas não sócios. cabe, né? Não cabe, exato, mas acontece o seguinte, foi um grande avanço na construção do regimento interno de 2015, né? Nós trabalhamos nisso, no sentido que as Tenho reuniões fossem curiosidade se o abertas. presidente Pífero vai ir. Eu creio que não. Eu avalio que não. Mas ele tem obrigação de ir, não tem? Não tem obrigação. Obrigação. Não tem Obrigação. obrigação. Ele... Obrigado é pau de arrasto. Exato. Na realidade, a única obrigação, se ele tivesse, foi quando houve o julgamento das contas em março. E ele não foi também. Não foi representado pelo Luiz Henrique. A gestão foi representada pelo Luiz Henrique. Mas eu creio que amanhã, com toda tranquilidade, acho que vai ser apresentado alguns dados dos documentos e o Conselho Deliberativo vai encaminhar alguma Vai situação. passar na TV Inter? Olha, é uma pena que não. Eu, particularmente, defendo que as reuniões do Conselho Deliberativo... Quer fazer o circo pegar fogo. Mas eu quero saber do que está acontecendo. Todas deveriam passar. Não é questão Senão, de circo sabe o que pegar acontece, Saidelis e Vladimir? Se distorce muito mais. fogo. Exato.
que é a história do telefone sem fio. Um passa para o REC, o outro passa para o fulano, o outro passa para o Beltrano. Uns têm fácil compreensão, outros não têm. São 300. É bastante gente. Não é, mas essa publicidade vai ter. Não, mas essa questão da publicidade, por exemplo... Tem jornalistas? Retomando a questão, se a época do contrato, né, que o Vladimir, de novo, li todos os pareceres possíveis que ele eu cortei os teus elogios ao se talvez se houvesse por parte lá no Conselho do Grêmio, quem sabe, né, imagine um debate ao vivo, né, e que uma pessoa pudesse... Não, porque na hora de aparecer ali a televisão, ó, quem é que está votando, quem está fazendo, que aí demonstra, ó, que vão ter centenas de conselheiros que não leram. Aquilo lá, havia uma lavagem cerebral coletiva tamanha, que eu acho que ia ser comemorada a transmissão ao vivo. Porque havia até uma supremacia tão grande de um dos lados. Exato, mas que não tinha. Mas é o glamour. Agora no Inter já está mais equilibrado o conselho, o Grêmio também. Não, o Grêmio agora já pendeu mais para o lado O Inter tem um conselho mais, digamos assim, faz algum tempo mais fiscalizador nesse sentido, né? Então, por isso que eu estou dizendo que melhorou bastante. Eu acho que não vai ser toda essa coisa que estão dizendo, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, acho que vai ser uma reunião bem tranquila, diga-se de passagem. Né? Porque as coisas vão ser apresentadas e algum encaminhamento vai ser dado. Né? Existem algumas... Mas ninguém vai deliberar sobre nada. Não, existem algumas especulações, né, sendo colocadas na imprensa, especulações equivocadas, né, dizendo que não, se abrir muito, o Inter pode perder as vantagens do Profut. Não é verdade. Não é verdade. Só perde a vantagem do Profut. Ao contrário, perderia, até pode perder, se não fizer a apuração. Porque hoje a lei do Profut, a lei 3.155, ela é muito clara, no sentido de que, em havendo gestão temerária, estou falando só de gestão temerária, não estou falando de improbidade, né, isso tem que ser apurado pelo clube. E se não houver, isso pode ser um dos motivos, né, de que... Então, é uma bobagem que estão dizendo. As coisas virão à tona e, se houver coisas equivocadas, vão ser apurados os responsáveis e os responsáveis serão efetivamente punidos. Agora, é impressionante. E outra coisa, não só punidos, mas vai ter a orientação da busca de eventuais valores se, né, em tese, se foram desviados. Né? Porque a lei também, voltando, a lei 13.155, ela é clara nesse sentido. Inclusive, quando se dá a gestão temerária, né, todos os diretores, os eleitos e inclusive não eleitos, né, eles respondem solidariamente. Ou seja, porque tinha muita gente, né, que estava no cotidiano da gestão, né, e como é que não viram, né, estes equívocos administrativos já apontados em 2015 e 2016. Mas e o pessoal da contabilidade também? Exato, tem que ver a questão... Tem que ouvir esses mais humildes, olha, eu avisei o fulano... Tem que ver a questão também dos profissionais que atuam dentro do clube, que é a crítica que eu tenho muito forte lá dentro, assim, com que tipo de profissionais nós temos dentro do clube que não chegam e não mostram, isso aqui está errado. Né? Porque essa é a função do profissional também, alertar que os atos administrativos... Daqui a pouco tem medo de perder o emprego. Ou daqui a pouco até alertou. Mas ele tem como fazer chegar em alguém sem arriscar o emprego. Com certeza. Quando muito volume. Com certeza. Porque as decisões são colegiadas também, né? Principalmente não são tão colegiadas. Ali no Internacional, dois clubes. Ali no Internacional, nessa época, não era colegiada. Né? Na realidade, o Pífero mandava ali, a gente sabe. Essa vai ser a grande contradição. Vai ser a grande contradição. Mas em relação à responsabilidade, sim, é colegiado. Porque aí todo mundo é responsável. Sim, a responsabilidade pela lei ela é colegiada, né? Sim. Só que vai ter a grande... O que o Saidelli está dizendo é o seguinte, manda quem pode, obedece quem precisa. E nem se aproxime, porque e o que nós ouvimos... e o que nós ouvíamos à época, né, dito por vários ex-presidentes, nós decidimos tudo em conjunto, nós participamos das reuniões, né, e até nós questionávamos, sabe muito bem que o nosso grupo Convergência Colorada questionava alguns vice-presidentes que estavam na gestão, que eram do nosso grupo, mas o que está acontecendo? Não, está tudo tranquilo, a gente delibera em conjunto, nós sabemos o que está acontecendo. Né? Então, agora é o seguinte, ou sabiam ou não sabiam.
As contradições da história, elas vão aparecendo ao longo do tempo. É como o Kelly colocou aqui. Quando ele fez o alerta, há anos atrás, em relação ao contrato do Grêmio, as confirmações dele estão ocorrendo agora, vem ocorrendo ao longo do tempo. Né? Não é crível, por exemplo, que um clube como o Grêmio, ele tem uma limitação de fazer associação, né? Porque o seu sócio, como não tem o Olímpico mais, né, ele não pode ser agraciado com cadeiras na arena. Ou seja, o que ele alertava lá há muito tempo atrás, e talvez não era ouvido, né, e até deixavam de lado, as coisas se confirmam agora. A mesma coisa no Internacional. Com o tempo, a verdade vem à tona. Né? Sempre vem à tona, não adianta. Impressionante, né? Porque, olha, tem gente que ficou no poder 15 anos lá. 14, 13, 12. O sistema político do Internacional, ele continua mais ou menos, ele recém está se desmontando, né? E tu achas que vai chegar num bom termo essa reestruturação política? Mas claro que sim. Heterogênea, mas isso que é importante. Porém eficaz. Exatamente. É isso que um clube de futebol como o Esporte Clube Internacional necessita. É um clube, é uma associação, são os sócios, né, que deliberam através de eleições quem são seus gestores, né? E o que a gente deseja que sejam os melhores gestores possível, a fim de que isso se reverta lá para um vestiário com um bom time, né? Um vestiário que não tenha agora, me apavora que no final do ano aí a gente vai ter entre 40 e 50 atletas, né, profissionais vinculados ao clube. Mas aí vou te dizer uma coisa, não é querer grenalizar. Hoje eu entrevistei o Endres aqui, o Felipe Endres, do grupo de transição do Grêmio. Ele disse, e aí até uma coisa inteligente, o Grêmio faz transição com as pessoas transitando, né? O Internacional quis ganhar a segunda divisão, mexeu um pouco menos no elenco, a segunda divisão estadual, né? Tá bem. E aproveitou vários jogadores, o Anderson, Cláudio Vinck, o Val, enfim, até um outro centro-médio que jogou, sou da época do centro-médio, outro volante que jogou, que agora me foge o nome, mas já vou me lembrar. Também Mossoró também jogou. Então, também foi importante para o Internacional. Não vou tirar o mérito, porque o trabalho do Cobalcino é excelente, né? Conseguiu mostrar isso na prática, fazendo muitas goleadas, uma sequência impressionante de vitórias e tal. Mas o Grêmio usou 66 jogadores, disse o Endres hoje. Mas então o Grêmio tem mais de 100 jogadores. Se 66 ficaram flutuando e tal, e mais o grupo principal e mais não sei o quê, tem mais de 100. Também. É bastante também. Eu falei, não é para querer analisar. O que eu quero dizer é que com 16 anos, os jogadores já sendo profissionais, avoluma. Mas eu entendi o que tu quisesse dizer. Não, mas eu já se tem um igual em casa, não precisa buscar fora. Eu estou falando já dos que já são profissionais, esses mais velhos, mais antiguinhos, assim, né? Sim. Tipo o Andrigo, que saiu, está para voltar. Tipo até o Paulão, que saiu. Tipo o Anderson. Né? Se contar, deve ter quase 50 atletas. Sim, né? aí não se encaixa no exemplo que eu dei aí. Exatamente, não é outra coisa. Então, com os mais jovens, aí assim... Bertotto, por exemplo, estava nesse grupo. Eu preferiria, e assim, eu acho que os grandes treinadores assim, do mundo, e até os antigos treinadores, tipo, o Cláudio Duarte sempre falava isso, Claudião. 22 atletas no elenco, mais 11 que vem da base. 33 está ótimo, mas 11 nem vão estar, segundo ele, né? Ou seja, para administrar esse grupo, formar um time de uma forma mais fácil. O Tacílio dizia mais. Os caras vêm me falar em bom problema, coloca aquelas malas do meu lado reclamando que são reservas. Não é? Claro, tem que ter. Hoje tem que ter. Tem muito mais competição do que na época do Tacílio, né? Mas colocar fera na reserva não era fácil. Hoje até se aceita mais, até em função dessa comparação com a Europa. Se gira mais, né? Gira mais. Lá vocês aceitavam a reserva, agora aqui voltam em fim de carreira e não querem ficar na reserva. Mas também tem a administração de grupo, que aí é uma atividade muito interessante do treinador, que eu acho que é o caso que está acontecendo no Grêmio. O Renato faz bem. O Renato faz muito bem isso, né? Então, além de ele ter um plantel que é um plantel titular,
pode ver que a titularidade do Grêmio, ela vai além dos 11, ela tem mais ou menos uns 15 jogadores. Tanto que agora a ausência do Pedro Rocha, que foi um negócio muito produtivo que a administração fez, nós temos aí o substituto natural. E pode ser tanto o Fernandinho, como pode ser o próprio Everton, que no meu entendimento tem uma capacidade técnica até maior do que o próprio Pedro Rocha. Ele tem maiores recursos técnicos. Pedro Rocha estava dando liga. Ele é muito bom jogador, excelente jogador. Mas tudo que ele fazia dava certo. Mas o time encaixado... É o time encaixado. Time encaixado. Por isso que time o que está bom. dizendo o Kelly é Eu diria não o time... o time bom tem sorte. encaixado, né? O Arroio vai jogar. Se entrar o Tem uma Arroio, estrutura, né? Tem bola parada. se entrar o Riacho, se entrar o Lago, qualquer um que entrar nesse time, Tu tá, se entrar o Arroio, o Riacho ou o Lago. qualquer um que entrar no time vai encaixar. Porque existe um esquema montado pelo Há um Renato. oceano de acertos. É um oceano de acerto, exatamente. Um oceano verde, né? Mas sabe Será que até o Jael vai entrar? Só que esse oceano Se de ele entrar, acertos ele faz gol. termina na... Não, o Grêmio já perdeu 3 Termina na competições. primeira, na Mas o Grêmio desclassificação tem, da Libertadores. o Grêmio tem 3 O competições oceano de acertos. até o final do ano. Essas 3 competições, nós temos condições de ganhar todas Não, elas. 2. 3. Nós Tá temos contando com o Mundial, o brasileiro O Mundial, claro. e o Mundial, claro. Né? O Mundial é consequência natural da Libertadores. É. Né? E Não, e como- o pior é que é verdade. É. Se contar que a Libertadores está mais próximo que o brasileiro, está mais próximo de ser campeão mundial do que brasileiro, então. Só que é um oceano, o oceano de acertos termina numa desclassificação que pode ocorrer. Ontem teve França e Tu vai Luxemburgo. secar nesse jogo Botafogo e Grêmio? Não. Não Só seca? quem me conhece sabe que eu não acompanho os jogos do Grêmio, eu só vou acompanhar Tem se gente que não eventualmente... acompanha o adversário. Eu Não, estou surpreso. eu não sei como é- Nesses jogos aí vocês acompanham. Eu não sei como é que a TV tem tanta audiência, porque os colorados dizem que não acompanham. Não, mas metade, eu acompanho sim, tem uma penca de gente que acompanha, que se reúne para assistir, etc. Eu, particularmente, não acompanho. Esse último jogo que teve contra o Cruzeiro, estava vendo um bom seriado na televisão. Não acompanho porque vou ficar ali... Eu tenho que sofrer em relação ao meu time. Já tenho muito problema em relação a Já tem sofrimento bastante claro. torcendo. Até, aliás, digo de passagem, eu acho que o Internacional está no topo, está em primeiro lugar, é o lugar que tem que estar mesmo, não sei o quê, mas não está apresentando assim. Está apresentando um futebol de Série B, né, para o time, para o maior clube que tem ali, né, mas o último jogo ali tu vê um monte de bola alçada, etc. Ainda tem muita dificuldade da transição da zaga para meia, né, tem muita coisinha ali. Por isso que eu penso o seguinte, a melhor coisa que pode ocorrer para o Internacional é o Roberto Melo e staff, né, o Marcelo, o Roberto Melo, o Alexandre, o João Patrício, esse pessoal aí, começar já a pensar o grupo para o ano que vem. Por isso que eu já falei aqui da questão aí dos quase 50 jogadores que vão retornar. Sim. Sabe? Com esse... Não adianta achar que essa quantidade toda vai resolver. Exatamente. Então, a primeira coisa, ali por outubro, né, se der, já começa alguém, ou alguém, né, já pensar o outro ano. Né, que aí o Internacional ganha um fôlego na preparação, ele pode sair, né, ele termina a Série B no dia 25 de novembro, né, ou seja, já sai um pouquinho mais cedo, volta com mais tranquilidade, né, faz uma boa Mas preparação. eu acho que foi você que lançou essa ideia aí de terminar antes, se subir já liberar o... A minha tese era essa, né? Mas acontece o seguinte, Libera 5 ou 6 que possam se quebrar como e parece que o campeonato... Deixa o campeonato terminar, hein? Não, mas deixa que o campeonato... O campeonato vale. Não, mas o campeonato vale só para... O único prêmio que dá Oitavas de são final. oitavas de Copa do Brasil. Sim, mas é um bom esse prêmio. ano o Inter teve que jogar com o Princesa de Solimões, Sim, com o Sampaio Corrêa, Mas Oeste, só por isso que eu mudei de opinião. Tá, agora que ganha esse troço aí de uma vez. É. Mas só por isso. Porque esse ano o Atlético Goianiense jogou as oitavas de final da Copa do Brasil. Né? Agora, quem está sempre classificado é o Luiz da Frigold, que já vai falar, porque antes vai falar um outro Galdério. Né? Nós vamos casar no mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. E quem vai contar mais para a gente é o amigo Edson Dutra, dos Serranos, que também é apresentador aqui da Ubra TV. Confira o recado do Edson.
Alô, amigos telespectadores, vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa, tchê! Participa, tchê. É isso aí, tá aí o convite do amigo Edson. E agora eu vou fazer um convite. Você não pode deixar de ter em casa esta maravilha que é a Frigigold. Tá aí o telefone na tela, amanhã você já vai receber, já vai ligando agora, o pessoal já vai retornar. 2 anos de garantia, material de primeiríssima qualidade. O mesmo preço praticado aqui é o preço praticado na Alemanha. Quer dizer, e o Keller Klose é o nosso testemunho, esteve lá. Já vou ver aqui se o Luiz não está ganhando muito em cima e tal. Ficou surpreso. Não, vou comprar lá. E comprou, efetivamente. E tem desconto, né? Quanto mais compra, mais desconto tu ganha. É isso ou não é, Luiz? É tudo verdade, Rec. Isso aqui você não vai errar, você vai acertar sempre. Afinal de contas, gente, nós já estamos aqui no teu programa, Rec, há mais de 2 anos falando sobre essas panelas. Eu não estou aqui oferecendo essas panelas porque elas são bonitas, porque vai ficar bonito na sua cozinha, não. Mas também são. São bonitas, são lindas. Mas, Rec, o principal dessas panelas é você não utilizar mais o óleo no preparo de alimentos simples, gente. Você vai ver as imagens, já vou pedir as imagens, Rec. Olha, para que mais simples do que você fazer um ovo frito? Para que você vai colocar óleo para fritar um ovo se você pode tranquilamente fazer nessa panela sem uma gota de óleo? Esse é um ovo perfeito, né? E olha, Rec, é difícil uma criança que não gosta de comer um ovo frito. Geralmente as crianças gostam de comer. Você vai poder preparar sem óleo para a criança que você tem aí na sua casa. Gente, a carne, você pega uma chuletinha, você pega uma bisteca de porco, você faz um bife acebolado ou faz o bife só grelhado, se você não gosta da cebola, sem problema nenhum. Mas olha que perfeição, gente. Você vai grelhar a sua carne sem uma gota de óleo. Pode colocar molho de alho, pode colocar shoyu, né? Ali nós temos o peixe, nós temos o camarão. Você pode preparar qualquer tipo de peixe, o peixe que você escolher, você vai temperar do seu jeito. Gosta de colocar o limão, o tempero completo, tanto faz. Você tempera do seu jeito e o peixe vai ficar grelhado, crocante, vai ficar douradinho, não vai uma gota de óleo, então você não vai mais comer aquela quantidade toda de óleo saturado. Rec, isso é muito importante, esse recado que a gente tem dado aqui. Não é só aqui em todo o Brasil as pessoas estão procurando essas panelas. Hoje já se sabe que praticamente a metade da população no Brasil já tem o colesterol alto. Gente, mais de 40% da nossa população. Então tem muita gente que tem esse problema de saúde, não poderia mais comer fritura e acaba comendo ainda. E esse óleo da fritura é o que faz aumentar o colesterol ruim e aí você corre risco de ter um infarto de uma hora para outra. Por isso que é muito importante você cuidar da sua alimentação e da alimentação da sua família também. Olha que maravilha, que a gente queima o leite dentro da panela, o leite queimou. Se você fizer isso numa panela comum, você não vai conseguir limpar. Com a Frigigold você limpa somente com papel toalha. Isso é para mostrar para você que está nos assistindo que nada gruda no fundo dessa panela. Rec, se você fizer um cálculo, a senhora que está nos assistindo, que ainda não tem a Frigigold, gente, só com a economia que você vai fazer no óleo, produtos de limpeza, você não usa mais esfregão de aço, esponja de aço, desengordurante, só com essa economia você já vai pagar as suas panelas. Ligando agora para o telefone que está no vídeo, Rec, olha só que legal, as nossas atendentes elas vão embora às 7 horas da noite. Hoje elas vão ficar até às 21 horas para atender todos que ligarem para nós agora. A gente está oferecendo um super, não é um descontinho não, é um descontão que a fábrica está oferecendo para você comprar essas panelas. Então elas vão ficar até às 9 horas para poder atender você que quer conhecer, que quer saber um pouco mais sobre essas panelas. Parcelamos em qualquer cartão de crédito. Amanhã você já estava recebendo na sua casa e com 2 anos de garantia.
não prejudique mais a sua saúde aí comendo óleo da fritura. Liga agora, 4003-4220, é só você dar um toquezinho, em seguidinho a gente retorna a ligação, Rec. E levando em consideração que dura a vida inteira, é muito, muito, muito barato. Valeu, obrigado, Luiz. Boa noite, Rec. Boa noite, um grande abraço, 4003-4220. Vá ligando, amanhã mesmo você já recebe aí na sua casa Frigigold, a panela mais famosa do planeta. Boa noite, Rec. Se o Grêmio vencer os próximos 2 jogos do Brasileirão e o Corinthians perder 2, será que o Grêmio muda o planejamento? Cleiton Lopes, pelo que disse o Maurício aí, a sequência do Corinthians agora é Santos na Vila e Vasco em São Paulo, capital, né? Então, agora é a sequência do Corinthians. E a sequência do Grêmio é Vasco e depois a Chapecoense aqui. Vasco no Rio e Chapecoense aqui. Então, realmente dá para o Grêmio dar mais um sustinho no Corinthians. Chapecoense aqui, dia 17 de setembro, às 11 da manhã. 11 da manhã. Para aqueles públicos maravilhosos de domingo de manhã. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência do Cadeira Cativa. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Hoje eu vou ler, porque tem um especialista para responder. Algumas vezes não consigo ler o recado do Beto, porque também eu fico dando evasivas aqui, uma resposta pela metade, não soma nada para o debate. Hoje não, hoje está aqui o Vladimir Chieli, conselheiro do Grêmio Unido. Diz aqui o Beto de Novo Hamburgo. É Beto Rangel, né? Disse aqui o Adalberto aqui no outro dia. Se não me engano é Beto Rangel. Porque o Marco Antônio chama ele Beto de Tal, porque ele só assina Beto de Novo Hamburgo. Boa noite. Realmente o senhor Chieli tem razão exata da conclusão da análise feita ao senhor Dourado. Foram ridicularizados, pois até hoje não se consegue entender o que é OS Empresa, OS Construtora, OS Superficiária, Arena Poa Gestora, preço fixo anual e LLA de 65% ao Grêmio e 35% para a OS. Quanto der lucro, provavelmente, após os 7 anos de pagamento do financiamento. Então, quer dizer, se fala que agora, logo ali, já vai começar a dar lucro, e foi o que o Antonini disse aqui. Então, já aproveito e respondo para o Beto e para o Antonini. Outra. Quem estudou o contrato Grêmio versus OS, 8 comissões de conselheiros, 315 conselheiros, Fundação Getúlio Vargas, Lupion Advogados, Quântidas, assessoria jurídica, Prais Advogados. Prais Advogados? Acho que o doutor Prais depois virou presidente lá também. Bom, Amsterdã Arenas e equipes de advogados da Grendene, todos estavam errados. Bom, o Grendene era parceiro do presidente Ottoni. Então. Mas veja bem, se todos estivessem certos, nós não estaríamos nessa verdadeira nhaca que nós estamos há 4 anos. E muito folclore tem nessas questões que foram levantadas aí. E é claro que as pessoas que, na época, defenderam o contrato, vão continuar defendendo ele até debaixo da água. E o Beto, pelo jeito, está atualizado, ele está sempre estudando, me disse o Adalberto aqui no outro dia. Agora, as questões são muito claras. Aqui foi colocada até mesmo a questão da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, na época, em 2008, ela fez o plano de negócios. O plano de negócios, ele é uma situação interessantíssima, maravilhosa. A situação contratual é outra história. O plano de negócios, para ter uma ideia, em 2008, ele previa a possibilidade de uma receita, no decorrer do ano, do exercício, de 78 milhões de reais. Né? Dessa receita, então, haveriam as deduções e tal, e sobraria para o Grêmio cerca de 15%, 12%, um percentual dessa natureza. Quando se fala em LLA, que ele coloca aí, o lucro líquido ajustado, dentro dessa eventual sobra do que lucro... nunca sobrou. Que nem vai sobrar. O lucro líquido ajustado... Depois dos 7 anos vai sobrar. Vai sobrar para quem?
né? Vai sobrar para a própria empresa, para a OS. O contrato era tão ruim, não só para o Grêmio, que passou a ser ruim também para a própria OS. Tanto que ele não foi implementado. A questão toda é essa. O contrato original nunca foi implementado, ele nunca foi executado. Por isso que tinha aquele monte de aditivo. E o aditivo que foi feito, o terceiro aditivo que foi feito, que estabeleceu lá o pagamento anual do Grêmio de 42 milhões pela utilização do anel superior, isso inviabilizaria o Grêmio completamente. 42 milhões ao ano. Dá 4 milhões por mês. Exatamente. Quando o presidente Koff assumiu a administração em 2013, a primeira questão que foi encaminhada pelo presidente foi justamente renegociar isso tudo. E a renegociação veio para os primeiros 2 anos para 18 milhões. E a partir então do terceiro ano para 15 milhões por ano, o que é significativo ainda, né? Hoje o Grêmio está pagando, está finalizando, ou já finalizou, 1,5 milhão por mês, que é o pagamento mensal pela utilização do anel superior da arena. Mas o aditivo anterior previa 42 milhões, simplesmente impagável. E 42 milhões significava, na verdade, 50% de todo o plano de negócio que tinha sido feito pela Fundação Getúlio Vargas. E aí sobraria o tal dos 65% para o Grêmio, 35%, o famoso LLA, o lucro líquido ajustado, depois que a OS retirasse ali a amortização do capital, do investimento, e aí se fala nos 7 anos, né? Mas a amortização do capital do financiamento era maior, era o prazo maior. Os juros praticados e aplicados nesse valor, toda a despesa operacional, e ainda assim a previsão orçamentária para o ano seguinte acerca dos investimentos que iam ser feitos. Ou seja, se não sobrasse nada, muito provavelmente ia dar um lucro líquido ajustado negativo, né? Que depois se criticou, inclusive o presidente Koff, que assumiu no termo aditivo que foi feito justamente para reduzir esse valor, de que ele estaria assumindo também o eventual prejuízo futuro, o que nunca se concretizou também na verdade. Então, é um folclore, é uma criação essa questão do lucro líquido ajustado. Não só não se materializou no período, como não se materializou agora, não vai se materializar nunca. Mas aí como é que o Beto vai fazer? Ele não vai mais mandar recado. Não, a questão é essa. É só uma análise criteriosa dos documentos que estão à disposição, e estavam à disposição, inclusive, na época, das comissões, que cada uma delas pegou uma parte do contrato, porque a ideia, o conjunto da arena, de se ter um estádio daquele porte como nós temos hoje, simplesmente deixou, como disse antes, todo mundo hipnotizado. A Comissão de Patrimônio, na época, o primeiro parecer da Comissão de Patrimônio foi em sentido contrário, porque haveria uma descapitalização do Grêmio de forma significativa, acentuada em relação ao Estádio Olímpico, porque se partiria de um patrimônio existente para um patrimônio futuro, de 20 anos. Então, houve esse primeiro, se ninguém lembra, é bom refrescar a memória, houve, a Comissão de Patrimônio fez o primeiro parecer, que foi alterado posteriormente. Logo em seguida, ele sofreu uma alteração para um parecer lacônico, no sentido de aprovar daquela forma mesmo. Então, as questões não foram discutidas como elas deveriam ser no seu conjunto. Foram discutidas por comissões, evidentemente, mas foram discutidas de forma parcial. E se nós fizéssemos essa análise, talvez essa análise conjunta, nós hoje não estaríamos enfrentando os problemas que estamos. Claro que foi acelerado esse problema com a questão da Lava Jato, com a recuperação judicial e seus 4 mil credores, com os problemas dos 3 bancos que estão envolvidos na questão do financiamento, na época de 270 milhões, com o BNDES, que está incluído nessa negociação, que na verdade foi ele que liberou o dinheiro, e com as várias empresas que foram ressaltadas, inclusive na mensagem, que uma delas detinha a área, o terreno, a outra detinha a superfície, então o terreno era de uma empresa e a utilização da superfície era outra, de outra empresa. O que o Grêmio busca hoje, através do presidente Romildo, dando sequência àquele trabalho que foi feito ali atrás pelo presidente Koff, é justamente adquirir a superfície, o direito de utilização da superfície, que é onde está
o prédio, onde está a estrutura física da arena. E é esse o que o grande papel, quando se diz compra da gestão, né? A compra da gestão é, na verdade, adquirir para o Grêmio a possibilidade de gerir o estádio. Muito bem. Vladimir Guelli, depois do intervalo, o Vitor Saidelis fala do negócio do Inter. Mas só para terminar, em suma, o Grêmio não tem estádio. Depois do intervalo. Mas o Beira-Rio está dividido ao meio também. Então, ali... Depois do intervalo, ouvi a frase do Chielli. Tu fala e daí o Chielli termina com uma frase. Ele veio com 5-0 agora, depois dessa exposição, que está muito boa, tecnicamente excelente. A conclusão que qualquer técnico chega é: o Grêmio não tem estádio. Já voltamos. E o Beira-Rio está dividido. Muito bem. Quer dizer que poderemos ter novidades e fortes emoções aí na Lava Jato. A gente já tem dúvida. novidades aí, né? Fugindo rapidamente, 30 segundinhos, a esposa do Dr. Moro, né, recebeu honorários, né, está registrado na Receita Federal, de um advogado doleiro espanhol, né, isso devidamente comprovado, ou seja, trabalhando, porque foi a denúncia que um outro advogado dizendo, olha, havia uma certa facilidade nessa relação de delações do juiz. E já tem essa primeira comprovação aí. E esse fato já existe faz 2 anos, né, dentro do Ministério Público Federal, e isso não veio à tona. Então, por isso que eu falei, a história, com o tempo, as coisas elas vão emergindo. Mas aí a possibilidade de prestação de serviços, necessariamente não se pode excluir um doleiro, por exemplo, de prestar serviço. Isso aí são questões assim muito que tem que analisar com frieza, né? Essa delação da JBS que pode ir para o espaço é porque e está comprovado isso, no gravador do Joesley Batista tinha mais informações de gravações que foram apagadas. Então, quando ele apagou, ele acreditou que aquele áudio jamais poderia ser recuperado. A Polícia Federal, na sua análise técnica, recuperou parte desses áudios. E aí envolveu o BNDES. Só que aí a questão não fica apenas no governo Temer. Ela retroage no tempo e vai entrar nos governos anteriores, na questão do BNDES. Aí Joesley Batista, como num estalar, né, da memória, lembrou, ops, tem mais coisas, então eu quero delatar. Esqueci de falar disso. Esqueci de falar certas coisas. Então, a omissão pode ser interessante para o Janot, porque ele foi criticado pela delação, e ele pode, quem sabe, até explodir essa delação. Muito bem. E a administração do espaço no Beira-Rio? Você acha que é interessante para o Inter como está, ou vale a pena comprar os espaços compartilhados? Não. Nesse caso, assim, da relação do clube com a Abril, né, que administra aqueles 5.000 lugares, obviamente que o desejo do clube sempre é tentar retomar aqueles 5.000 lugares para administrar como bem deseja. Só que existe um contrato de 20 anos, né, iniciado em março de 2014, não há nada no sentido de que a Abril queira se desfazer desses lugares, né? Obviamente a parceria está dada, está colocada. Agora, de fato, isso todos os dirigentes né, colocaram. Seria importante para o Internacional poder administrar aqueles 5.000 lugares ali da antiga social, né? Mas, por enquanto, não está dada. A parceria está boa, começou a funcionar de uma maneira mais ágil, né? Não havia muita, digamos assim, diálogo da gestão passada com a Abril, nessa já um pouco mais de diálogo, né? Em suma, quando se faz uma parceria, né, a gente deve de cumpri-la, né? Não tem que ficar, no caso que está sendo colocado aí... Era para salvar a lavoura. No caso, assim, esses aditivos todos aí que o Grêmio vem buscando em relação a essa é para melhorar um contrato, que me parecia que o contrato era muito draconiano contra o Grêmio. No caso do Internacional, não. A gente conhece bem... Pois é,
Mas, é claro, agora o Internacional está conseguindo administrar junto com o Abril e tudo mais. Eu não vejo essa necessidade de comprar 5 mil lugares. Abril é que está no sufoco, não é? Não, a questão dos 5 mil lugares ali é mais... Porque é onde é mais caro, são os últimos a ser comprados, são os skybox. É mais essa uma questão cultural de entre aspas, retomar Sempre se fala social. que são elefantes brancos. Mas No veja caso bem, do Grêmio, o Grêmio tinha que colocar os sócios. Por isso que o presidente Copos teve que fazer um negócio de emergência para poder vender mais, para mais sócios e tal, né? O Grêmio está batendo a casa dos 80 mil sócios. E agora parece que volta mais dinheiro para a OAS ainda. Sim, sim. Porque ultrapassou o limite de Mas, espaços Então não também tem que o Grêmio nada que tinha. preste, né? Mas veja bem, né, no caso do Beira-Rio, a reforma foi, então, dividida ao meio ali. No caso do Grêmio, nós temos uma situação peculiar, porque a propriedade, o terreno, a propriedade da área é do Grêmio, já está registrado em nome do Grêmio. O que ainda está se negociando, e é uma questão que o presidente Romildo está encaminhando e está, claro, vai aos trancos e barrancos muitas vezes, porque há alguns obstáculos que são criados naturalmente ou pelos bancos, ou pela UES, ou até há pouco tempo atrás era a recuperação judicial, porque é um negócio efetivamente que envolve muitas instituições, muitos bancos, muitos órgãos. Mas o presidente Romildo está numa negociação que está bem avançada em relação a isso. E o que se buscará daí é a gestão da arena. Por que isso? Porque, como se comprova das demais arenas espalhadas pelo Brasil, ou elas são do Estado, ou elas simplesmente quebraram. As arenas do Nordeste têm uma participação decisiva do Estado em relação à manutenção. O Maracanã está numa celeuma monstruosa em relação a quem mantém, quem administra aquela situação. Por quê? Porque é o consórcio privado. Só que tudo isso é provocado por uma questão singela. Não se consegue dissociar o palco, o prédio, o estádio do clube. Quando se faz essa dissociação, como é o caso, por exemplo, da Arena das Dunas, né, que era administrado por uma empresa privada, o estádio somente sobreviveria pela situação com a bilheteria, o que torna praticamente inviável isso. Tem que haver o casamento entre o sócio e o estádio. Quer dizer, o ativo principal do estádio é aonde a gente mete a bunda, onde a gente senta. A cadeira é o ativo principal. Esse ativo, trabalhado com um plano de sócios, faz com que tanto o lucro do quadro social como da utilização do estádio efetivamente coloque, no caso do Grêmio, em outro patamar completamente diferente. Diga, Maurício. Só pegando esse exemplo do Maracanã que o Kelly citou agora há pouco, no jogo do Flamengo na Copa do Brasil, a renda bruta foi de R$ 2.955.550. Desse valor, pouco mais de 1.100.000 foi para o Flamengo. O resto, despesas. Saideles, os dissidentes dos mais diversos grupos, porque mudou completamente o perfil político do Internacional após a queda para a segunda divisão e após a última eleição, que foi acachapante, um lado só fez 95%, e houve pouca renovação, eu estou dizendo em quantidade de chapas que entraram no Conselho, mas você já disse que o Conselho já está bem representado por diversas frentes, né? Tá, mas o que vem de bom aí, que se possa unir os homens de boa vontade, os homens de boa fé? Porque tem tanta gente avulsa agora. Eu acho que... O próprio Convergência... Não, mas é exatamente... Tem boas cabeças pensantes. O que vem de bom é o enfrentamento da crise, né? Porque na crise, no debate, na resolução do problema, que emergem as lideranças, que emergem as pessoas que querem efetivamente... Tem farinha no saco. Claro, exatamente. Então, por isso que eu vejo com alguma tranquilidade, né, o debate que vai ser aprofundado e o clube vai crescer. Eu não tenho dúvida disso. Não só vai crescer, no sentido de que vai jogar uma nova cultura para mostrar para futuros dirigentes, eu disse, olha aqui, ó, a coisa mudou, ela não pode ser mais assim. E isso vem sendo alertado, né, desde o momento em que mudou a Lei Pelé ali, numa medida provisória em 2013, em outubro, para começar em 2014,
quando vem a lei do Profut, né? Então, o Brasil também, quando a gente está discutindo esse tema aí de corrupção enorme governamental nas mais diversas esferas, né? Porque a corrupção é na classe alta, nos grandes empresários, né? Isso a gente tem que deixar bem claro, no grande empresariado nacional, né? Tem coisa aí como Zelotes e companhia, que isso é público, RBS, Gerdau. Mas então, no momento em que o país é passado a limpo, também a gente tem a oportunidade de olhar para o nosso clube e dizer assim, olha, vamos começar também a arrumar o nosso clube para que as coisas, né, sirvam de exemplo para outros clubes, para o país, etc. Então, eu acho que vai emergir coisa boa daí. Muito bem. O que eu quis dizer também foi bom para incitar a tua resposta. Agora, no que diz respeito a quem vai se definir, por exemplo, o Convergência. Vai haver um novo movimento. O Convergência tem 31 conselheiros, né? A gente está muito bem representado nessa gestão com o João Patrício de primeiro vice, né? Obviamente já mudou, né? Por exemplo, o Luiz Henrique já não é mais a hora. Não, isso tem que deixar bem claro. Todos saíram, todos saíram. Isso eles todos que eram da gestão anterior, todos saíram do Convergência. Em que pese, então tem o novo Convergência. Em que pese o nosso apelo, né, na época, né, para que eles se mantivessem na gestão, mas retornassem ao seio do movimento, para a gente continuar uma outra caminhada, todos optaram por ficar, né, inclusive trilhando com novos movimentos, com os movimentos que foram criados ali. Mas o nosso, por exemplo, ele vai persistir, obviamente, alguns... Acho que o ano que vem, novos movimentos, vai ter uma reaglutinação. Já voltamos. Olha aqui a coluna do Vanderlei Nogueira na internet. Acho que é no UOL, né? A vida dos principais cartolas do futebol brasileiro mudou muito nos últimos tempos. Vários dos seus colegas estão presos na Espanha e nos Estados Unidos. As investigações que continuam feitas pelo FBI estão colocando nas páginas da Justiça de Nova York revelações surpreendentes e assustadoras, na opinião dos investigadores. Vamos falar sobre aqueles que estão soltos e sobre a mudança na vida deles que vale abordar. É sobre a mudança na vida deles que vale abordar. Viagens para o exterior, nem pensar. Iates, lanches, vinhos caríssimos, champanhes nobres, pratos exóticos ficaram mais distantes. Para evitar monitoramento de intrusos, trocam de telefone quase todo dia. Amigos que ligavam toda hora não ligam mais. Romances terminaram. Famílias estão divididas e também atingidas pelos fortes ventos. Parceiros envolvidos com os malfeitos sumiram e pensam que, ficando silenciosos, escaparão da confusão. Quando decidem sair para almoçar e jantar, vão em horários diferentes e em lugares com menor risco de exposição. O gasto com segurança particular cresceu muito nesse período. O dinheiro investido com o trabalho de advogados é o chamado saco sem fundo. Em quem confiar é outro drama vivido pelos dirigentes. Praticamente acabaram festas, recepções e aí vai. É isso aí. Enquanto o futebol no Brasil ele não for encarado, né, de uma forma séria, que é uma cultura importante, que o Estado, né, tem que ter algum tipo de controle social, né, sobre ele, o futebol é uma coisa importantíssima para o país. Então vai continuar essa coisa aí de um presidente de CBF aí, que não pode viajar, vai continuar uma CBF como entidade privada sendo mandada por 55 pessoas que, né, se acertam ali entre elas, né? Ou seja, esse tipo de questão é que tem que mudar. A gente reclama muito de calendário, etc., mas tem que entender como é que o sistema funciona, né? Por que o calendário do futebol é assim? Bom, tem uma CBF, por que isso não é alterado? Quais interesses que estão por trás, né? E nessa coluna, na sequência, ele fala também, compara situações de dirigentes de futebol com políticos. Que seria interessante para os políticos que os cartolas caíssem para sair do foco das atenções. Mas vê bem, se nós temos no poder público todos os controles que tem, toda a legislação que tem,
os órgãos de controle, tribunais de contas, Ministério Público, e mesmo assim nós temos uma lava-jato aí que mostra para o Brasil inteiro os horrores da corrupção, imagina no mundo do futebol, que é em princípio privado, que não há controles, que há compadrio, que há acertos. Imagina então como é que esse volume financeiro, incluindo desde a base até a FIFA, não rola nesse montante de dinheiro. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também no endereço tradicional na José do Patrocínio 381-385. Sago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Isso, o filme PPF de poliuretano é a proteção invisível para a lataria do seu carro. Estou falando da Insufilme, que tem essa oportunidade para você se proteger. Você que tem aquele carrão, faz trilhas ou viaja muito pelas estradas esburacadas, temos a solução. Insufilme tem essa proteção de capô, de espelhos, de para-choque, filme com proteção UV, que não altera a estética do carro. Material transparente, que mantém sempre a originalidade, sem repinturas. Ligue e agende a instalação. 30 21 23 23. Ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na zona sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga agora, 3061-1467 ou 998-69-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou com a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Casa do Cachorro, né? Porque hoje os bichinhos, antigamente também, mas agora todo mundo tem o seu bichinho. Alguns 4, 5, 6 e até dentro de apartamento. Então quando não viaja, tem que não deixar é mais cachorro. É? Cachorro era no tempo antigo. É. Agora é pet. Pet é uma outra coisa. É outra categoria. É cachorro. E são todos mais educados, silenciosos, não fazem barulho, não atrapalham os vizinhos. Hoje eu fui na casa de uma sobrinha minha, meu Deus do céu. Cada cachorro que passava na rua era um berreiro. Mas, na verdade, é o seguinte, eu gosto de cachorro. Tenho cachorro em casa, então não estou falando mal. Eu estou dizendo que eles são sempre antenados, né? Ainda mais esses cachorros de casa com pátio, né? Esses aí são mais ativos, né? Defendem mais o território. Cachorrinho de apartamento é mais... o Inter já está na primeira divisão? Não, vai estar na primeira divisão no dia 25 de novembro. Você faz cálculo, não? Quando terminar... Não faço 60 cálculo. 60 pontos sobe, mais Não, 18. o Internacional agora, a média que está com 22 rodadas, está 42 pontos. Ele está com, se tivesse mais 2 pontos, ele teria 66,6. Aí a média de campeão. Alguns que fazem contas aí estão dizendo que mais 6 vitórias já o coloca na Série A. Mas como agora tem esse objetivo aí de ir para a Copa do Brasil... é fácil fazer esse cálculo. Estou dizendo há horas que com 60 sobe entre devoramento. E aí esses mesmos diziam que era 64, 65. Bastava olhar a tabela. Tem que manter o foco. Cada jogo é um jogo. Juventude agora, eles têm que entrar de novo, né? Eu acho que a grande virada do Internacional nesse campeonato foi aquele jogo contra o Paraná.
Né? Aquele jogo contra o Paraná foi um escândalo. Foi. Né? Porque Uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Não pode um time atuar daquela forma. Acho que ali foi o corte, chamar a atenção e aí a coisa mudou. Como é que está o Guarani? 0-0. 0-0 a partida em andamento. O Guarani vai a 32 e o Vila Nova vai a 39. Né? O futebol é isso. O exemplo de ontem, França contra Luxemburgo, 0-0. A França teve... França que dias Tocou antes quatro, passou por cima da Holanda, né? Foi 4-0 ou 5? 4-0. Sabe, tava 1 milhão de chances. 5 é só por aqui. Mas terminou. 5 é aqui. Por isso que a gente gosta do Olímpico, nosso 5-2, teve lá também. Mas teve 2, aí dá 3. Essa história é assim mesmo, né? Mas pelo menos a nossa está preservada ali no Beira-Rio, direitinho. Dá 3 de diferença. Cada um com as suas flautas, com seus problemas, com as suas coisas, né? Eu deixo sempre a história rolar. Agora, ainda bem que de vez em quando acontece uma coisa diferente, né? Porque teve uma época que era só empate. A cada 4 jogos, 3 era empate em Grenal. Mas agora o Inter sempre teve vantagem. Mas agora tem o Internacional, o empate e o Grêmio, nessa correlação de forças, né? O empate superou o Grêmio. É isso? É verdade, a estatística é essa. É estatística, sim. Agora, isso... Mas isso em que campeonatos brasileiros, por exemplo, o Grêmio tem mais... Sim, mas aí a estatística serve para isso, número serve para isso. A gente faz os cortes e as leituras conforme a gente... Mas 5-0 vale por uns 30 Grenais. Vale, com certeza. Vale. Então nós estamos bem na frente. Vale, tá bem. Aliás, falando em jogos de hoje, a Alemanha poderia garantir a sua vaga hoje na Copa. A Alemanha ganhou de 6-0 da Noruega, mas não foi o suficiente porque a Irlanda do Norte ganhou da República Tcheca por 2-0. Ainda há a possibilidade da Irlanda ultrapassar a Alemanha e garantir a vaga direta, mas é altamente improvável. A Alemanha é a 7ª na Copa. Tinha 6, né? Agora 7. A Alemanha tem 24 pontos no grupo C das eliminatórias europeias. A Irlanda do Norte tem 19. Como são 2 jogos, ainda pode buscar a Alemanha, mas é improvável. A Alemanha tem na próxima rodada um confronto direto com a Irlanda e depois recebe em casa o Azerbaijão. Ah, bom, agora eu vi que está difícil para a Alemanha ir para a Copa. Agora tu me convenceu que agora a Irlanda pode passar. Agora fiquei nervoso. Agora vamos fazer uma Copa sem a Alemanha, não dá. Mas sem a Holanda, a terceira do último Mundial, é provável. É chato isso. Tá embolado esse grupo, né? O grupo da Holanda tá... A França está na liderança com 17. Depois vem Suécia, 16, indo para a repescagem na Europa, só o primeiro do grupo classifica, e a Holanda tem 13. Tá feia a coisa. Os dois jogos da Holanda são contra a Bielorrússia e contra a própria Suécia. Aí tá certo. Aí então chance. Ainda há uma possibilidade, mas... De ir para a repescagem. De ir para a repescagem. Mas os jogos da direto Suécia... vai ser a França, acho. Os jogos da Suécia, Luxemburgo e a própria Holanda. E da França? A França, o pessoal derrubou aqui, colocou só a Bielorrússia, mas tem mais uma partida ainda da França também. Eu vou buscar. A Holanda é um país que não renovou a sua geração, né? É um país pequeno, né? Em que pese formar bastante jovens. Né? A França só com aquela tese do time grande não cai, só. Para conseguir passar. Não, a França vai ir. Não, se usar a tese do time grande não cai, né? Mas tá 17-16, né? Mas os jogos da França... Não cai, não cai o rendimento. Não caía. Claro. Caiu, pronto, da vida, é isso aí. Só não queremos cair de novo. Mas a gente nós só temos só 3 meses ainda, né? Não, menos de 3 meses. Menos de 3 meses. Então tem que aproveitar esse período. É menos de 90 dias. É provisório. Não, é pouquinho. Tem que aproveitar pouquinho tempo. Período. Sabe qual é o problema? A gente brinca, que é um ano perdido e tal. É que nem as classificatórias. Só classifica agora para as oitavas da Copa do Brasil. Tá? Não, por isso, Rec, que eu defendia... Não tem classificatória, não tem como jogar Libertadores. Mas por isso que eu defendi o seguinte, se chegar ali por novembro, as últimas 5 partidas e já está classificado, entrega tudo e acabou o assunto. Porque não interessa esse título. Para mim, era o meu ponto de vista. Mas agora, como tem esse mini prêmio, é um mini prêmio, oitavas da Copa do Brasil, então tá. É que se na tua tese anterior era para evitar o infortúnio aquele de início de temporada atropelada e exatamente. Tal, queixas em geral, fazer uma boa triagem, mas também não precisa ir lá no Manaus, não precisa ir
Maranhão, não precisa ir ao interior de São Paulo? A Série B também tem que ser um Tem que ir de aprendizado para o ônibus, clube na Série A, ele retomar, né, de uma outra forma. Os meus amigos gremistas, eu disse, o ano passado eu disse o ano inteiro, Internacional não vai pisar no relvado do Campo das Emas, né? E a minha profecia vai se concretizar. Não vai pisar no relvado do Campo das Emas. Parque das Emas do Luverdense. Será que não? Não. Eles têm jogado algumas partidas lá, hein? Jogaremos em Cuiabá. Tem bastante torcida. Por isso que eu falei do ônibus, né? Tem que ir de ônibus. Bom, além do Grêmio não ter a casa, também a FIFA diz que não tem Mundial, quer dizer, nada tem. Mas o Inter é o único clube do mundo rebaixado FIFA. Muito bem, até amanhã, à 1 da tarde no Preliminar.